Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como corrigir glicemia de um paciente no pronto-socorro. Vamos lá. Na verdade mesmo, eu vou te ensinar a corrigir essa glicemia, não importa se o paciente está no PS ou se ele está na enfermaria, né? Como corrigir a glicemia do seu paciente ou o paciente que tem uma glicemia elevada, que normalmente é o caso, a maior parte dos casos, pacientes diabéticos que estão ali internados ou estão no PS com uma alteração, uma elevação dessa glicemia, e eventualmente de pacientes que estão com hipoglicemia ali também a nível de pronto-socorro e a nível de enfermaria, beleza? Bom, o primeiro passo aqui para você conseguir corrigir essa glicemia é saber quanto que é a glicemia desse paciente, né? Então, a nível de PS, né, pacientes que são diabéticos é interessante você medir, né, fazer a destro, né, medir a glicemia desse paciente, fazer a glicemia capilar. Pacientes que estão, sempre um paciente grave, inclusive, né, um paciente que chega com rebaixamento de consciência, pacientes graves em geral, que você vai manejar na sala vermelha, é regra que a gente faça uma HGT desse paciente, tá? Eu tenho que ter glicemia. Por quê? Porque o paciente com hipoglicemia, né, ou um paciente com uma hiperglicemia muito importante e que está sintomático, ele pode ter sintomas os mais variados, que clinicamente apenas é difícil a gente identificar. A gente bateu o martelo, olha, isso aqui é por conta de hipoglicemia. Nem sempre vai ser assim, muitas vezes vai ser desafiador, especialmente se eu não tiver um histórico desse paciente ou não tiver um bom informante, né? Se eu tenho um paciente que é sabidamente diabético, já fez vários episódios, por exemplo, de hipoglicemia e apresentou rebaixamento do nível de consciência, apresentou tremores, apresentou boca seca, enfim, apresentou uma série de alterações consequentes à hipoglicemia, talvez seja mais fácil o próprio paciente conseguir identificar, eu estou assim porque, né, ou acompanhante falar, ele está assim porque ele ficou sem comer o dia todo, ele tem diabetes e tal, então o diagnóstico fica mais fácil, né, da gente aventar a possibilidade diagnóstica. Mas nem sempre vai ser assim. Então, né, sempre que você tiver um paciente grave, já fica aí a recomendação, sempre HGT junto com todo o resto, tá? Paciente diabético ali na triagem, né, com sintomas inespecíficos. Pacientes, né, que estejam internados, inclusive, na enfermaria, né, pacientes diabéticos, a gente costuma fazer essa glicemia de horário, tá? Ainda que o paciente não esteja sintomático do ponto de vista do diabetes. A gente faz esse controle glicêmico porque, né, o paciente internado ali ele pode ter variações relevantes da glicemia e é importante a gente corrigir, tá? Então, nesses cenários, você precisa solicitar HGT, porque é dessa forma que a gente consegue dar o diagnóstico e saber exatamente em que faixa de glicemia que a gente tem esse paciente, beleza? E aí, como que eu faço para corrigir? Eu vou te ensinar aqui de uma forma muito simples, para que você não se esqueça mais, para que você não seja dependente de checar nenhum material, para que isso esteja na ponta da língua, tá? Então, a regra é o seguinte, a cada 50 pontos ali na glicemia, a gente vai corrigir com 2 doses de insulina a mais, tá? Com 2 doses de insulina a mais. Vamos lá. Ah, Igor, não entendi. O que significa isso? Vamos lá. Um paciente que tem uma glicemia, uma HGT até 150, você não vai fazer nada. Você não vai fazer insulina, tá? Zero. Você não vai corrigir. Você não vai fazer insulina. Um paciente que tem entre 150 e 200, ou seja, aumentou 50 pontos, você vai fazer 2 doses ali da insulina, tá? Que insulina é essa? Insulina regular por via subcutânea, tá? Então, eu vou fazer 2 doses ali de insulina, 2 unidades de insulina, tá? Se tivesse a glicemia entre 200 e 250, ou seja, aumentou mais 50 pontos, eu faço 4 unidades. Se tiver entre 250 e 300, quantas? 6 unidades, aumento mais 2. Se tiver entre 300 e 350, eu faço 8 unidades. E se eu tiver, né, acima de 350, eu faço, né, ou entre 350 e 400, né, eu faço 10 unidades. E a gente pode colocar um último aqui, né, acima de 400, a gente vai fazer 12 unidades. Igor, isso pode variar de um paciente para o outro, levando em consideração, por exemplo, o peso corporal desse paciente? Pode variar. Isso aqui é um padrão que a gente vai ter. Inclusive, se houver uma referência, né, uma indicação, uma recomendação protocolar do serviço que você está trabalhando,
você pode seguir exatamente essa recomendação. Consigo te dizer que não vai fugir muito disso aqui. Isso aqui é um padrão, é uma regra geral que a gente tem e você corrigindo essa glicemia e, claro, ficando de olho no paciente, você vai estar fazendo a coisa de forma adequada. A gente tem uma margem de segurança, inclusive, né? Ainda que você corrija essa glicemia aqui com uma insulina regular subcutânea, talvez não seja totalmente efetivo. Talvez a diferença que você tem, a correção que você tem dessa glicemia, seja muito pequena. E aí, talvez seja necessário, inclusive, repetir essa dose de insulina. Então, a gente trabalha aqui com uma margem de segurança, tá? Lembrando, a gente está falando de uma insulina regular por via subcutânea, tá? Por que isso? Porque a gente tem insulina NPH também, que não vai, que não vai entrar aqui para a gente. Nesse caso, vai ser uma insulina regular por via subcutânea. Lembrando, situações ali a nível de pronto-socorro que eu tenho essas alterações, eu posso fazer a correção dessa forma, e na enfermaria, que eu vou solicitar essa HGT de horário, vou fazendo as correções de acordo com o resultado dessa glicemia. Igor, e se eu tiver uma HGT, na verdade, muito baixa, né? Por exemplo, uma HGT menor do que 70, né? Isso, claro, pode variar de uma referência para outra, às vezes 60, 70. Eu gosto de colocar 70 porque a gente tem também uma margem de segurança maior. A gente sabe que uma glicemia ali abaixo de 70, 60 e qualquer coisa, não tem capacidade de trazer sintomas relevantes ali para um paciente por conta dessa hipoglicemia. Só que se a gente já corrige, quando tem uma pequena alteração, enfim, eu evito desse paciente ele fazer um episódio de hipoglicemia, né, mais grave. Inclusive, neste canal, a gente tem uma aula aqui de tratamento de hipoglicemia, manejo do paciente com hipoglicemia no pronto-socorro. Assista essa aula. Aqui, o que eu estou falando é de um paciente que não necessariamente está sintomático, tá? Eu estou mais me prevenindo acerca de um episódio de hipoglicemia mais grave. E aqui, é claro, eu não vou fazer insulina para este paciente, senão eu teria o efeito oposto. A insulina vai reduzir a glicemia. Aqui, nesse caso, eu quero aumentar a glicemia desse paciente. Então, o que eu posso prescrever é deixar também orientado para fazer para esse paciente glicose hipertônica 50%, e aí eu faço 5 ampolas, né, são suficientes, então eu faço essas 5 ampolas ali por via endovenosa e faço a correção dessa insulina. Igor, o paciente, ele não está sintomático, ele também não tem acesso venoso. Dá para fazer alguma coisa? Comida, né? O paciente comer carboidrato, né? Comer um chocolate, comer alguma coisa ali para corrigir. Se o paciente ele não tem nenhuma alteração ali do ponto de vista sintomatológico, pode ser simplesmente comer, né? Pode ser uma forma. Isso aqui é um esquema que muitas vezes a gente deixa de prescrito de modo padronizado para que, enfim, eventualmente na ausência de um médico, você tenha ali uma equipe de enfermagem orientada. Esse aqui vai estar prescrito, tá? Junto com a insulina você tem o esquema, né, padrão ali de correção. Então você tem que deixar a insulina prescrita, insulina regular, subcutânea, e aí na observação você coloca este esquema aqui. Você vai colocar esse esquema aqui na observação da prescrição da insulina. Você vai deixar também a glicose hipertônica prescrita lá. Glicose hipertônica 50%, 5 ampolas por via endovenosa, e na observação você vai deixar aqui uma HGT menor do que 70 mg por decilitro, beleza? E aí dessa forma você consegue corrigir a glicemia do seu paciente. Só para que fique claro, a gente está falando aqui num contexto onde eu tenho pacientes assintomáticos ou pouco sintomáticos, tá? Em contextos de hipoglicemia sintomática, às vezes muito sintomática, a gente vai tratar de uma forma diferente, mais agressiva, etc. Vai depender do contexto, por isso que eu recomendei que você assista o vídeo de manejo de hipoglicemia que a gente tem aqui no canal. No caso de um paciente com uma hiperglicemia sintomática, com um diagnóstico de cetoacidose ou estado hiperosmolar hiperglicêmico, também o manejo vai ser diferente. Vou ter que montar uma bomba de insulina, fazer por via endovenosa. Também temos vídeo aqui no canal sobre manejo de hiperglicemias, né, de cetoacidose, diferenciando inclusive cetoacidose de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Assista o vídeo também. Fechado? E como sempre, se você curtiu esse vídeo, né, se esse vídeo foi relevante aqui para você, te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui,
encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com um colega seu que está ali na faculdade de medicina ou que já está recém-formado e que precisa aprender a corrigir a glicemia dos pacientes, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações que a gente se vê no próximo vídeo.